Então, boa tarde a todos. Gente, obrigada pela presença. Como eu falei agora há pouco, né, hoje nós estamos assim, com muitos poetas na plateia, não é? Todo mundo aqui, eu acho que veio, alguns certamente já conhecem alguns poetas de África, mas muita gente, é uma poesia que recentemente é que está chegando para nós, né, Inuno? E então nós vamos hoje ouvir, né, ler e ouvir a poesia do Abreu Parche. Eu queria agradecer essa presença, que está, segundo meus cálculos, há 4 horas de diferença, né, daqui, né, Abreu? E agradecer, né, esse esforço aqui, no sábado à noite, você estar aqui conosco. Dizer para vocês que, por motivos de transmissão, o Amóssi Mucavelli não poderá estar, não vai poder participar do nosso encontro. Ele está num lugar onde a transmissão não está conseguindo acontecer. Não sei, o Nuno ia tentar telefone, né? Mas não sei como é que fica. Então, eu queria passar a palavra para ele. Hoje eu estou com um pouquinho de um problema de garganta e vou passar para o Nuno. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa noite, Abreu. Todo mundo sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como a Suzana falou, o Amóssi ele teve que se deslocar para uma região lá em Moçambique que a transmissão está particularmente ruim, não conseguimos um contato estável, de modo que não vai ser possível que ele participe hoje. Vamos inseri-lo em uma outra oportunidade futura, né? Bom, mas estamos aqui. Houve uma coisa engraçada que eu falei uma gíria hoje para a Suzana, que disse, não, mas o Amóssi vai participar, mas não tem problema não. O Abreu ele tem muita garrafa para vender. Eu não sei quem conhece essa gíria. Nem sei se ele é do Rio. Eu sei que desde criança eu escuto isso, assim, no sentido de ele tem muita coisa para falar. E podemos ouvir o Abreu aqui a tarde inteira e mais o início da noite, se fosse caso, porque assunto e densidade não falta, né? Porque eu nunca tinha escutado mesmo, achei que era um erro erro de grafia. Aí eu perguntei como? Garrafas? Garrafas? Garrafas. Eu conheço, recentemente, né, tem pouco mais de 2 anos que eu conheci, assim, ainda não pessoalmente, né, Abreu? Mas assim nos aproximamos bastante pelos meios digitais aqui, mas a verdade é que desde 2005, mais ou menos, ou 2006, que eu sou leitor da poesia do Abreu, através das nossas revistas eletrônicas, né? O primeiro, salvo engano, foi na Cronópios, depois acho que na Zunai, do Cláudio Daniel, e por aí afora fui acompanhando as publicações do Abreu, que é um poeta angolano, né? Ele é poeta, ensaísta, professor, também é doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, certo, Abreu? Sim, sim. Ele morou no Brasil um tempo por conta dessa pós-graduação, né? desses estudos em pós-graduação. É mestre em ensino de literaturas em língua portuguesa e licenciado em ensino de língua portuguesa e literatura lá em Luanda, né? Da Universidade Agostinho Neto. Foi curador da primeira Bienal Internacional de Poesia em Luanda, produzida pela Fundação Sindica do Colo. Falei certo? Sim, sim. Além disso, ele também atua como consultor de cinema, né? Ele foi consultor de um filme sobre a Rainha Nzinga, produzido pela Semba Comunicações, e consultor do filme Agudas, O Regresso do Escravo, de Fábio Martins. Fábio Martins é carioca, né? E do Rio, sim.
É da favela. Colaborou no Jornal de Angola, do caderno Vida e Cultura e depois Vida Cultural. Enfim, em termos de livros, ele lançou A Chave no Repouso da Porta, em 2003, e O Vento Fede de Luz, em 2007, não é isso? E tem uma extensa colaboração aí em vários periódicos, revistas, jornais, enfim, e tem além de sua atuação na área acadêmica, como professor de literatura e nos debates culturais em torno da poesia. Bom, Abreu, eu queria que você falasse para a gente, assim, de saída, como é que se deu a sua aproximação, como é que foi a sua aproximação em relação à poesia, como é que a poesia capturou você e a ponto de você querer escrever, enfim, se transformar efetivamente num poeta. Obrigado, Nuno Rao, pelo convite, né, por estar aqui convosco nesse programa, nesse bate-papo. Agradecer imenso e também agradecer à Susana, que eu acabei de conhecer agora, a Camila, que está nos bastidores, né, e os demais presentes. Tentando responder à questão do Nuno, quando fala de como é que eu me iniciei na poesia, eu acho que isso é difícil, né? Eu tenho alguns episódios que ocorreram quando eu comecei a tentar criar interesse pela poesia, né? Mas no sentido de escrever versos propriamente. Quer dizer, que não tenho ideia desses episódios, mas não consigo ter assim, uma data, uma cronologia assim, muito específica ou muito marcada. Mas eu posso contar alguns episódios que eu fui tendo e que, no fundo, todos esses estavam associados ao interesse, ao grande interesse que muito depois vou desenvolver, não só me interessar pela poesia, como também praticá-la. Ou seja, o interesse mesmo depois que passei a ter pela poesia foi o facto de eu querer praticá-la. Então, aí depois fui desenvolvendo leituras, né, específicas nesse sentido. Mas, começando para trás, o que eu, na verdade, tinha, ou como me vai motivar, é o ambiente de leitura que o meu pai cria em casa, por um lado. Por outro lado, a forma como eu não via respondidas muitas das questões que eu colocava em função da forma como eu ia lendo as coisas. Eu via as coisas assim, perguntava, mas o que é isso? O que é aquilo? Quer dizer, eu via, pensava sobre a coisa, perguntava a forma como eu tivesse a me relacionar com a coisa. Só que as pessoas nunca perceberam bem o sentido daquilo que eu fazia. Então, isso já custou, às vezes, porrada. Meu pai, minha mãe já bateram, os meus primos mais velhos, porque não, se eu faço perguntas estranhas, estúpido, parece maluco, coisas desse tipo. Mas pronto, vou compreendendo isso hoje, né? Porque depois, à medida que eu fui me ambientando no próprio domínio não só do fazer ciência, mas também o próprio ato de construir as propostas artísticas. Agora que eu vou percebendo isso, vou negociando com as teorias e outras coisas relacionadas a isso, é que tecnicamente vou compreendendo, então, aqueles problemas que eu tive enquanto criança. Passado dessa fase, quando entro para a escola, aí na quinta, sexta classe, já tinha assim, tendência de escrever versos livres, né? Então, eu tinha sempre cuidado de escrever um verso que dedicava às meninas, né? As meninas da turma,
e depois também escrevia coisas assim nos aniversários do professor e claro que uma dessas vezes tive bem mal, escrevo um verso dedicado a uma menina que ele foi parar nas mãos da tia e depois foi complicado, né? Tinha que ir lá para a escola, saber quem é esse garoto que anda a escrever poemas para as meninas, não sei o quê, quando vocês não têm idade de namorar. E aí segui andando, na verdade, até pronto, quer dizer, estar aqui já em Luanda, na capital, porque eu nasci no interior de Angola, no Luís. Então, assim que chego aqui para a capital, tive um tio que também escrevia poemas, passou a partilhar comigo aquilo que ele escrevia, não sei o quê. Pronto, aí fui vendo que escrever, publicar, não era uma coisa assim tão difícil. Então comecei a comprar o Jornal de Angola com regularidade, por conta de uma página que tinha lá que publicava poetas e coisas relacionadas com a poesia, a literatura de modo geral e a cultura. E, e aí comecei a me interessar então em comprar livros mesmo específicos de autores. Daí já tinha aí 18, 19 anos de idade. 17, 18, 19 anos de idade, por aí. E pronto, depois, por conta de como nós nos definimos na vida, as coisas foram se somando, né? E também os cursos que eu fui fazendo, eu tinha mais a tendência de olhar para aquilo que eram as letras. Aliás, quando eu fui fazer o curso de ensino de línguas, a ideia mesmo é que eu tinha que aprender bem, tinha que ir na escola, fazer a licenciatura no ensino de língua portuguesa, para que eu me tornasse bom escritor. Porque eu achava que ser bom escritor era ter o domínio da língua, né? No fundo, uma ilusão que se tem. Quando nós acabamos por ter o domínio da gramática, então, convencional, né? Achamos que a gente já pode escrever aquilo que quer, ou fazendo poesia, ou fazendo prosa, quando na verdade não é isso. Então eu entro para a escola com esse motivo, que tinha que escrever bem, tinha que ser um grande escritor, então eu vou fazer o curso de ensino de língua portuguesa. E, por ironia do destino, eu nunca quis ser professor na minha vida. Acabei por ser professor para sustentar, acabei por fazer um curso de professor para sustentar o poeta. Né? E pronto, e depois aí, como podem compreender, essas duas entidades acabaram por se entrelaçar e são essas por acidente. Em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer, para responder essa a questão. questão que coloca. Você poderia, então, Abreu, falar 3 poemas para a gente, que aí depois eu vou encadear uma outra pergunta para você. Tenho aqui Munaulunga, da brevíssima existência. Sinto em mim, oposto ao medo, lá para dentro. Minha pedra, brevíssima existência. Viver silenciado. Como se desta vez a existência abrisse a alma que o guia Munaulunga. A calma mais próxima função. Conduz-me anunciando a sedução, a noite ganha razão. Como ferida, a glória, no duro labirinto, muito perto do sofrer. Morre em mim, oposto, a amargura, a doçura da vida, espumas de luz, lá para diante, o fracasso, a desonra. Que importa a vitória? Talvez sobre os dias, porque alguém me esmaga a cidade. Pó, só pó, sobre os ombros da morte, o vazio, efetivamente, intervalo de noites, a brevíssima, inacreditável inexistência, a pedra já nada seduz. De tanta força brava. A seda de seus lábios, jardins de tanto silêncio. Nos dias de hoje chega o sol, o mar, de músculos
rijos detalhes. Ondeava a enxada, abria meus olhos em pastos menores. Às 4 da tarde, meu quarto só dizia, a certo tempo, um beijo. Meus 5 anos. Vez ou outra, meus olhos ainda descem o morro em força brava. Vou ler o último, vou ler 3. Calomada. Interrogando um exército, sou a fuga. Viva a experiência típica, acidental, idade do deserto. Outros pontos outros pontos fugidios, o afeto traduzia-se aí. A unidade das imagens ao seu lado, arredondados, nova falta no afeto, da indecisão à tarde, a volumas, a construção. Ocorrem palavras após palavra sobre palavras. Sinal exato, calomada, a fertilidade de esperas. Obrigado. Obrigado, Abreu. Eu fico muito curioso, e acho que todo mundo aqui, por certo, deve ter uma curiosidade parecida, porque nós temos assim muitas semelhanças, né? Eu digo assim, entre Angola, Brasil. Primeiro temos a língua que nos une, né? Angola, Brasil, Portugal. E temos uma poesia, poetas que transitam, né, como poetas formadores nesses 3 horizontes, mas que também são tão diferentes, né? No seu caso, especificamente, quais foram os poetas de Angola e quais foram os poetas do Brasil, de Portugal, digamos, que você possa dizer que atuaram na formação da sua voz? São vários. São várias vozes que eu carrego. Na verdade, carrego várias vozes. Essas entre, primeiro, aquilo que eu cancioneiro, né? Popular, angolano. E que eu, de forma intermédia, né? Cantava nas 2 línguas. No Kikongo, que é a língua bantu que eu falo, e na língua portuguesa. Então, essas canções foram tendo peso significativo muito grande em mim, em que eu normalmente não associava, ou seja, não se preocupava muito com o conteúdo, às vezes, das letras, aquilo que as letras dizem, mas o evento que eu observava na altura, ou os eventos que ocorriam na altura em que eu estivesse a cantar isso. Então, quando eu ouço essas canções, eu, mais do que eu trabalhar com aquilo que eles teriam como contingente, né, conteúdo, eu associava essas músicas àquilo que eu via no ambiente em que elas tocavam. Então, posso ter essa relação com eles. Então, quando eu chego, começo a ler os poetas, eu vi, na verdade, primeiro comecei a orientar-me pelas celebrações, os poetas mais celebrados. Então, começo a vigiar esses poetas mais celebrados, vou os lendo. Mas ao lado também fui calhando com aqueles poetas que eu escolhia e achava que tinham interesse. Primeiro pela forma como eles ocultavam as coisas. Então, aqueles poetas muito herméticos, com uma poesia muito densa, de compreensão não fácil, eram esses que eu tinha assim, uma certa atração. Mas como que é natural, né? Então, era esse lugar que depois eu fui potenciando.
também como prática artística. Mas, quer dizer, para a minha escola, eu li poetas brasileiros já, muito tarde, para além dos tradicionais, né? Mas, sobretudo, os poetas da atualidade. Eu tomo conta só com muitos deles a partir dos anos 92, quando eu começo a ter o contacto com o Suplemento Literário de Minas Gerais, na altura coordenado pelo o poeta, ensaísta e professor Angelito Oliveira, e depois daí seguiu-se contato com a revista Dimensão, uma revista de poesia que circulou de 1980 a 2000. E aquilo é editado pelo Guido Bilharinho, também mineiro, mas residente em Uberaba, ele no Triângulo Mineiro. Então, quando eu tomo contato com essa poesia, elas com essa revista que divulgava poetas do mundo, e a revista circulava em 53 países do mundo. Então, pronto, começo a abrir-me muito seriamente para outras sensibilidades poéticas, outros poetas, as mais variadas sensibilidades artísticas do Brasil, porque nós só conhecíamos os poetas de sempre, né? A gente falava do Mário de Andrade. Aqui o mais celebrado era o Carlos Drummond de Andrade, né? Entre outros, mas sobretudo este. E eu, com essa revista, tomo contato com poetas de diferentes épocas e períodos do Brasil, e sobretudo os poetas contemporâneos. Então, quando eu tomo contato com o trabalho feito pelo Mário de Andrade, pelo próprio Drummond e outros poetas da geração deles, e depois os que se vão seguir ao movimento concretista e os movimentos também que se criaram contra esse grupo, vi que a poesia tinha muito para dar, muito pano para manga. Então, vou vigiar os poetas angolanos, como Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Violeta Cruz, Mário Antônio e outros tantos, a forma como eles próprios reinterpretavam a realidade angolana a partir da condição que o angolano tinha sido submetido, que é da escravização, a condição da colonização, e todas outras civícias. Então, fui conjugando essa dimensão épica, né, no fazer poesia, e depois a dimensão lírica, mas já cruzando poetas de diferentes lugares, como Eugênio de Andrade, Mário Sá Carneiro, Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa, e por aí em diante, né? Claro que com esses contactos que fui tendo com o Brasil, que depois passaram a ser intensos, aí sim, amadureci muito, muito fortemente as minhas capacidades, né? Capacidades poéticas, e despertei em mim todos aqueles elementos adormecidos. Aliás, porque, como devem saber, nós normalmente somos de países cujas culturas, em função do seu grau de miscigenação, são classificadas como as culturas do erro, né? E normalmente nessas culturas que têm esse tipo de classificação são onde muita coisa ficou adormecida, atendendo àquilo que nós devemos dar corpo, que é as demandas do clássico, as modas, coisas assim parecidas. Então, à medida que eu fui vivendo essas diferentes formas de poetar, claro que consegui, por critério de leitor e de um proponente, né, um aspirante a poeta, então definir aquilo que eu achava que seriam os caminhos que eu podia seguir como poeta. Então, as influências, Nuno, é essa constelação, né? Que ótimo.
Você fala, então, mais 3 poemas para a gente, que aí depois eu vou encadear com outra questão para você. Ok, ok. Obrigado. Quinto Ade. Tocar o seu tambor de vertigens, o peito quinto Ade. Nem sequer sonho esta criança rasgar a túnica. Lambe os braços cheios de corpos profundamente idênticos. Em sandálias, o que canto é só lavrada margem. Sobre a pele é um mal desatar o nó. Salvo, regressa agora, do sono mais branca pena, quem a fere, ou o vento, raparigas, tua amada noite em margens. Noite em margens altas, a memória abandonada, casa, seios, ex-palácio, estendidos, já os vejo, onde recuada, desculpa, palácios, estendidos, já os vejo, onda recuada em tudo. Exaltam posto, sol, salga, o canto pesada pena, em redor, perfume real, pele derramada ao seu lado. Talvez dobrado azul. Não é verdade. Talvez me esqueça velhíssimo do cansaço. Debaixo do pé, um sinal. Revés, no cimo, a boca. Só a boca a alcançar. A porta morta nas luzes tristes destes lábios. Em sexo livre, a língua. Entre as trevas e a seiva da sintaxe, abundam palavras. Inofensivas, nada dizem a pátria. Por imitação, os impérios renovam os aspectos, os tempos, os modos. Outro soldado emergia. Unia a habitação, a fonética e a fonologia ao sol de casa. Pirâmides. Intervalos, o corpo segue o texto. Regenera cidades por visitar. Falida interação, as meninas, árvores noturnas, com portas e janelas polares. Tudo treme. Sobre o papel, a mesma travessia dispersa tudo. Obrigado. A gente agradece. Eu queria perguntar, tem alguns assuntos que eu tenho aqui em mente, mas eu queria começar esse bloco de perguntas agora falando especificamente sobre a sua poesia, né? Você subverte a sintaxe assim de maneira muito evidente, né? Você trabalha com e me corrija se as minhas conclusões estiverem erradas, por favor, mas eu leio os seus poemas como construções de blocos de significado ou de sentido que você vai justapondo. É como se você tentasse reordenar a realidade a partir dessa justaposição que às vezes é um pouco violenta, né? Porque você justamente violenta a sintaxe. E eu
algum tempo atrás, eu não sei se eu li ou ouvi numa entrevista sua, que você relacionava essa reordenação da sintaxe com o espaço urbano, com a sua relação com a cidade. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa sua técnica, né? Assim, dessa sua estratégia de escrita e dessa estética que você procura nos poemas. E depois falasse 3 poemas para a gente de novo. Tá mudo, tá mudo. Ok. Pois, obrigado, Nuno. Na verdade, é isso. Eu não sei se, pronto, a designação é essa, né? Mas é assim que as pessoas entendem e eu agradeço imenso quando dizem que eu subverto as classes. Mas, na verdade, o que eu descobri que fazia era precisamente a, a quer dizer, como eu posso dizer, contrariar o componente lógico digital. O lógico digital trabalha com conteúdos. E nós, numa frase, por exemplo, os que dão clareza às ideias é a articulação entre os elementos que se encadeiam na frase. E os articuladores frásicos, nesse caso, a proposição, a conjunção, têm um papel fundamental, né? Para mesmo quando 2 orações estão atreladas, fica explícita as ideias que estão a passar em função de como nós vamos usar as proposições e as conjunções. Então, eu como estava a estudar a língua portuguesa e nós tínhamos momentos de manipulação, quer dizer, na aula em que nós tínhamos frases incompletas, nós depois tínhamos que introduzir os elementos, verbos conjugados, o articulado de frase que tivesse em falta, essas coisas todas. Então, depois eu fui vendo que o professor, na verdade, corrigia os trabalhos olhando para aquilo que a gramática recomendava como forma correta de proceder. Mas eu depois comecei a ter interesse nas outras soluções que eu dava àquele exercício que nós fazíamos de sintaxe, as outras soluções que eu dava, que na verdade era contra a própria gramática. Então depois passei a achar isso interessante, como estratégia de poder trabalhar com informações codificadas e complexas. Então é aí em que eu, quando vou fazendo poesia, vou ao mínimo ir eliminando os artigos, né? As proposições, as conjunções, e deixava as palavras todas elas inteiras, ou como sujeitos, ou como substantivos, ou como adjetivos. E depois eu ia jogando, ou por estratégia de sonoridade, ou por estratégias imagéticas, aquilo que na verdade, quando nós olhamos para as palavras, há umas que o que sobressai mais é o som. Às vezes eu orientava-me para relacionar os sons dessas palavras. Às vezes o que sobressaía mais é a imagem que eu tenho. Eu digo pão, quer dizer que ao invés de sobressair mais o som pão, sobressai mais a própria imagem do pão. Então, fui trabalhando assim, esse jogo de imagens sonoras, de imagens visuais, mas visuais no sentido do cérebro poder trabalhar essa visualidade, né? Então, fui fazendo esses jogos de composição. E na altura, como eu ainda vivia sozinho, não tinha mulher, nem filho, nem nada, então tudo depois começou de forma natural e até, vamos dizer, de forma lúdica, tudo depois começou a fazer sentido. Então estava a ouvir música, ou o telefone tocava, ou ouvia uma buzina lá fora, não sei o quê. Tudo aquilo, se eu estivesse num ambiente de criação, todos esses elementos externos ao próprio ambiente que eu estava, eu integrava. Integrava mesmo assim. Por exemplo, eu estou a tentar construir um poema, por exemplo. Naquele momento estou concentrado, estou a tentar combinar os elementos. O telefone, por exemplo, toca. E eu paro, tenho que atender o telefone. Então, vou... E que brincadeira que eu fazia? Depois, no poema, eu colocava mesmo lá. E o telefonema opera o golpe. Aliás, há um poema que eu tenho, em que aparece mesmo lá essa palavra, assim,
está a ler, a meio da leitura, para, depois aparece o telefonema, opera o golpe. Depois continuo lá onde eu comecei, porque depois aquele momento foi interrompido. Então, isso depois integra o próprio ambiente de criação. Então, eu passei a trabalhar não só com aquilo que eu pensava que podia estar combinado no texto, como também os elementos que foram interferindo ou que foram surgindo enquanto crio. Fiz isso, porque também, aí, claro que nós estamos mais preocupados com os afetos, com a comunicação, e não com gramática, né? Aí já não queria saber da gramática. Claro que quando eu depois começo a notar que havia muita gramaticalidade naquilo que eu fazia como poesia, então procurei sustentar essa matéria olhando para a forma como a nossa cidade, as nossas sociedades se organizaram, o caos que cria, o trânsito infernal, a miséria, a luxúria, quer dizer que em extremos diferentes estão uns muito ricos e muitos outros muito pobres, por exemplo. E depois, a cidade, em função da própria dinâmica que se dá entre campo e cidade, e nas zonas do campo, todo mundo depois teve de ir para a cidade, porque a cidade era o lugar onde encontrava proteção. Então, todas essas imagens, esses fluxos de imagem, que a pessoa que sai da aldeia vem para a cidade, depois começa a alterar a ordem da cidade, quer dizer que trazendo a experiência dele para a cidade e começa a ter um relacionamento diferente com as mesmas coisas que nós temos, com as coisas da cidade, desculpa, modificando-as até. Então fui tentando buscar essas imagens e percebi que, no fundo, eu, no momento de ação, não fazia diferente senão isso. Então, depois a gente foi olhando e diz, pois, mas então se eu faço uma poesia agramatical, a nossa sociedade o que é? É agramatical. Porque há uma série de elementos que, no fundo, convencionados, que nós podíamos seguir, a gente não segue. Até na própria cidade, né? Nós, quantas vezes a gente não passa pela passadeira, quantas vezes nós temos o pedonal para cima, a gente não sobe, passa mesmo por baixo. Quantas vezes, por exemplo, um político procura sempre formas de ver como é que equilibra a lei para tirar proveito pessoal disso. Enfim, então fomos tentando trabalhar os diferentes contrastes, né? E essas imagens famélicas, no fundo, que nos assaltam, não só o cotidiano rural, como o cotidiano urbano, a vida política, a cidadania, de modo geral. Então, fui pegar nesses elementos e vi que, no fundo, aquilo que eu fazia, de modo estrutural, não estava distanciado do tipo de sociedade em que eu pertencia, né? Tecnicamente, é mais ou menos isso que eu queria dizer em relação essa observação que o Nuno faz muito bem. E eu não preciso sequer corrigir, como disse, as perspectivas, quando são mais diferenciadas e diversificadas, é o sinal de que aquilo que nós estamos a trazer como proposta tem maior riqueza do que aquilo que a gente podia esperar, né? Fica muito distante também de ser preso. Então, a estratégia, na verdade, de criação é esta, e se os leitores que eu encontro são os mais diversos, então, no fundo, até o poeta não sou eu, o poeta são os meus leitores. Sobretudo quando eles dizem a forma como eles me leem, é a poesia que eles fazem. Agora, essa perspectiva que você escreveu agora para a gente, muito interessante, Abreu, ela é um posicionamento fundamentalmente político, né, através da linguagem. Essa é a sua intenção, ela é marcadamente política, certo? Não necessariamente, ou seja, Não, pois não eu necessariamente. vejo desse modo. Então. Sim, quer dizer, sim, quer dizer que a proposta que faço pode sustentar diferentes posicionamentos. Até da forma, a forma como me relaciono com a política linguística, por exemplo, em que, à minha volta, estou a trazer os elementos das outras línguas e enxerto aí, né? Faço a enxertia, né? Então, sim, língua portuguesa, mas meia volta ele vai sempre recebendo cargas que lhe permitem transformar. Tem essa dimensão, mas também tem a dimensão da própria forma de olharmos
as imagens que a sociedade vai herdando, né? E, sobretudo, aquelas imagens pouco exemplares, aquelas imagens que corroem, no fundo, a condição humana, o desafio e o bem-estar, né? Há esse sentimento. Então, quer dizer que, no fundo, essa desprogramação, né, se permitirem que tento ou que ensaio, era uma forma também de mostrar como é que estamos desprogramados, né? Como sociedade, como povo, como Estado. Quer dizer, há esse alinhamento político, mas não é marcadamente político, ou seja lá, ou, sei lá, como diria, não é que eu tenha me programado exatamente para isso e assim, por exemplo. Mas noto que, talvez de forma involuntária, mas aquilo que eu vou fazendo como propostas, tanto em forma como aquilo que os alinhamentos de compreensão os textos trabalham, em diferentes ritmos e oralidades, podem nos transportar de modo seguro para esse lugar que o Nuno acaba de indicar, que é o lugar político. Mas não é que eu tenha, de forma, como é que eu diria, de forma voluntária ou mesmo como engajada, trabalhar isso, nesse sentido, assim, linear. Você acabou, acho que comprovando a minha tese, né, digamos assim, porque eu falo de política num campo ampliado, né? Principalmente porque o fato estético ele é fundamentalmente político sempre, né? A forma é política. Então, nesse sentido desse campo ampliado, de que a gente trabalha sobre um sistema de sensibilidades, né? E essas sensibilidades estão ligadas à vida social, enfim, a esse contexto de onde emergem as relações políticas. Então, o político é muito mais do que o político, não necessariamente o engajado, né? É Uhum. nesse sentido. Bom, fale 3 poemas para a gente, Abreu, para a gente entrar em outra questão. Uhum. Ok, então leio mais, né? Obrigado. Nzaia. E de súbito, longamente, os pés ligeiros, Munanzaia. Couro e madrugada, a sandália ainda pequenina. Dançavam assim, pisavam, se pudessem, dormir, estendidos no corpo, de noite, inteiros, vêm de longe, assim ficam esquecidos, para a alegria, pastores do monte não trazem ovelhas, não trazem cabras, deixem na voz negra e prematura, de novo a serpente entre as sombras, a membrana do vento sacode-se púrpura, pois não os escolhia outra vez agitados tanto sonho. Arde o desejo, fosse além uma toalha, a dar-te basta. Dividido, nem o mel, sobretudo as cores misturadas. Mayembe. O lábio inteiro chão, as reentranças, a fala da tarde, outra hora, meu todos pela totalidade. Repartidos, e o Mayembe acaba de chegar da Idade Média, regressa certamente, repartida pá, lavra o pasto, a cisterna, água plena, meu muro vidrado, nuvem
teu inteiro lábio, o muro todo. Cortinas, o sol nas asas do muro. Velho orvalho, cai o canto, sustenta as duas asas no muro. Cortinas, o sol, fruto, a pera, ave, o cu. Equivocadamente, nem lama, nem leito, nem estações, nem atalhos, nem cascata, só o silêncio, à direita de uma manhã, pedras, envolto arrepio de chuvas, ruína, apertada ossificação. Cantarias em palácios cinzentos silêncios, filtram o peso da manhã e descem hoje pela bata do céu. Cortinas, o sol nas asas do mundo. O teu pé na mão da boca. O teu pé, simples gestos, aonde te leva. A tua mão, volumosa cegueira, o que segura. A tua boca molha o que diz dos sonhos. Em presença final, descobre que as camisas são objetos hospitalizados. Rumos e vidraça saem mais certamente do ilíaco e orientam marinho trabalhar. Astronautas como membros penetram-lhe o corpo, transparentado nos labirintos, degraus, as rupturas, marfim invisível na consciência longa dos olhos, instrumento do diálogo. Dactila as substâncias islâmicas, portes os corpos das sombras, máquinas desérticas, a armadura de teus olhos, duras lembranças. Obrigado. Obrigado, Abreu. A Vitória Terra fez aqui uma questão que eu vou articular com uma outra pergunta que eu queria fazer. As duas têm alguma relação. Ela pergunta a Vitória: o poeta acredita que sua poesia registra com veemência algum ponto de inspiração característico de seu país, como, por exemplo, a natureza exuberante, as diferenças sociais, a cultura grupal? Poderia depois ler um poema que se encaixe nessa resposta? E aí eu perguntaria, articulando com a questão levantada pela Vitória, como é que você situa a sua produção, a sua poesia, no contexto da poesia contemporânea angolana? Como é que você se encaixa? Como é que você vê essa sua relação com a atual produção em Angola, que nós conhecemos tão pouco, né? Tá mudo, Abreu, tá mudo. Obrigado, Nuno. Os textos que eu acabei de ler há pouco respondem à questão colocada pela é Ana, né? Vitória. Vitória, sim. Vitória. Claro que eu não digo, não faço essa denúncia, essa reivindicação de modo explícito, mas de modo implícito nós podemos ver isso. Meia volta é também ver no poema palavras que são familiares, mas ao lado ou num contexto que não nos é familiar. Palavra, por exemplo, de construção. As camisas eram hospitalizadas, né? Ali a camisa tem o seu peso, a relação que vamos estabelecer entre a camisa e a hospitalização tem o seu peso, porque o que é hospitalizado não são as pessoas, não são as camisas, enfim.
Então, há elementos que aparecem, são convocados por nomes, por mesmo adjetivos, que, no fundo, são os elementos que vão trabalhar de modo relacional essas narrativas que o cotidiano tem. Mas eu não as narro como o cotidiano as produz de forma fotográfica, né? Assim dizer, ou de forma fílmica, no sentido nítido do que se vive. Mas sim, eu trabalho essas relações do que o cotidiano produz de forma simbólica, né? Vou sempre criando alternativas ou quer dizer que eufemísticas, né? Ou vou trabalhando com diferentes figuras que no fundo de palavras mesmo que acabam por atenuar o sentido muito evidente daquilo que eu quero dizer. Mas tecnicamente eu digo isso. Não, não percebi. Não, houve um microfone ligado aqui, acho que, mas Tá bem, tá bem. já resolveu. Pois, então, tecnicamente é isso, né? Agora, sobre a questão que o Nuno acrescenta essa, e, na verdade, não podemos trabalhar as coisas dissociadas das outras, uma das outras. Na verdade, essa responsabilidade, embora seja professor, o que eu trabalho são outras perspectivas no domínio da literatura angolana, né? E então eu praticamente não tenho visto isso. Agora, o que eu posso dizer só é que existe em Angola muitos e bons poetas, né? De boa pena mesmo, uma capacidade criativa também incrível, né? Agora eu não posso, na verdade, dizer, não sei, quer dizer, não sei se entendi bem o que o Nuno quis dizer, mas a poesia angolana é boa, né? Está num um bom momento e ela sempre esteve desde a independência, mesmo até um pouco antes da independência, né? A forma como muitos como o ambiente, natureza, cultura, sociedade, a partir daquelas imagens contrastivas que o processo de colonização trouxe. Então, esses elementos já entravam nos poemas deles, como também passaram a entrar no meu. Então, não estou muito dissociado daquilo que sempre se fez em Angola. Vai se fazendo. Mas eu digo o seguinte, assim, a gente no Brasil, a gente tenta vencer esse oceano Atlântico que tem entre a gente, mas o oceano é muito profundo, né, e muito vasto, muito extenso, e nem sempre a gente consegue, mesmo com os meios digitais, né? Então não há tanta circulação, ou não tanta quanto deveria haver, entre os poetas de outros países de língua portuguesa e o Brasil, né? Mas vou aqui formular uma outra coisa. Por exemplo, se há uma poesia que descende ou dialoga mais diretamente com Agostinho Neto, essa poesia, por certo, é diferente da sua, né? Porque o seu poema não tem um diálogo direto e estreito com a poesia de Agostinho, né? É nesse sentido que eu perguntei, assim, como é que você Ah, vê a sua produção no contexto a produção hoje em Angola, ela está numa linha que descende de Agostinho ou não? Ou há uma diversidade brutal, como, por exemplo, aqui no Brasil acontece, né? Hoje nós temos aqui no Brasil uma diversidade. Houve um tempo em que, possivelmente nos anos 90, a poesia era assim, majoritariamente cabralina, né? Por exemplo. Então, o Cabral era quase que um fantasma que sobrevoava corações e mentes. Isso mudou, não é mais assim, né? Aí, como é que a coisa acontece? não, é isso mesmo. Isso mesmo que o Nuno diz. No fundo, o Nuno está
o Nuno está mesmo já agendando, respondendo até pelos comentários que depois faz, as questões que coloca. Há, sim, esse distanciamento, né? Quer dizer, da forma também como coloca. Agora, há só uma coisa que eu tento aprofundar um pouco mais, acentuando a complexidade, né? Que é, mas também em função depois da forma como eu vou me dedicar à pesquisa em língua e a pesquisa em literatura, associar essas duas dimensões. Ao trabalhar isso, é verdade que quando o meu primeiro livro sai, A Chave no Porta a Porta, dividiu substancialmente a comunidade literária angolana entre os escritores. Uns diziam que aquilo que eu fazia não era poesia, e juravam a pé juntos que iam escrever para provar que aquilo não era poesia. E depois houve mesmo uns que escreveram, né? Escreveram mesmo, a dizer que há colegas nossos que escrevem, pensam que ao escrever assim difícil é para terem graças com os céus, não sei o que, coisas assim. Foram Isso é muito bom, eu acho isso ótimo quando acontece esse embate, ele tem um lado muito positivo, né? Porque ele mexe na água parada. Sim, quer dizer, mas eu na altura não entendia as coisas assim, estava a começar, que deu-se uma certa insegurança. E as pessoas que diziam isso eram pessoas que eu admirava como poetas, por exemplo. Abreu, Sim. eu quero falar assim, vou falar como uma pessoa que conhece pouco o seu trabalho. Eu não sou que nem o Nuno, que te publica desde Priscas Eras. Foi publicado em Malarmagem, acho que em 2009. Eu não me lembro quando, mas foi há muito tempo, né? Exatamente, muito tempo. Muito tempo, né? É. Mas, assim, eu vou falar uma coisa, assim, sabe? Eu acho, assim, Abreu, é tão esquisito quando alguém se arvora a falar que é ou não poesia, o que é ou que não é poesia. Eu acho é um despropósito tão grande, tá? Tanto da crítica como alguém que, enfim, um poeta mesmo que tenha, digamos, se esforce às vezes por ter um pensamento crítico, né? É esquisito isso, né? Por exemplo, prefiro perguntar, e eu vou fazer a minha pergunta para você. O que é poesia para você? Qual a importância da poesia para você? Né? Para o Abreu, para a sua vida, para suas... O que significa escrever poesia para você? Para você. Não é você em relação a nenhum movimento. Exatamente. É inventariar e organizar aquilo que se perde no cotidiano. Esse é Que o meu sentido. lindo! Aquilo que se perde no No cotidiano. cotidiano. Olha que lindo, gente. É o que eu inventario Poesia e para organizo. ele. Entendeu? Porque, assim, poesia para ele é inventariar aquilo que se perde no cotidiano. Olha, já ganhamos a tarde com essa, com Obrigado. essa, com essa percepção, porque fica assim, né? Ficam os críticos, ficam os próprios poetas, né? Falando teoricamente. Então, acho também difícil pedir a um poeta que se situe em relação à poesia do seu tempo, porque eu acho que Também. um poeta muitas vezes diga o que você, eu acho complicado, É, fala sobre isso. é difícil, na verdade, é difícil, porque claro que o Nuno sabe provocar, né? Provocou bem, Ele sabe, ele vai fundo. e agradeço a Susana também quando dá essa deixa, porque eu não trabalho as coisas pela oposição. Eu mesmo ao escrever, quando eu vou tirar os articuladores frásicos e as proposições, é precisamente para dizer que poesia não é conteúdo, né? A pessoa que trabalha as imagens e saiba relacioná-las, mas cada palavra pode ser tomada como conceito e resolver os problemas das imagens, né? As imagens sonoras, as imagens visuais e outras. Então, a própria associação que as palavras vão ter, ao invés de produzir um efeito gramatical, linguístico, no sentido gramatical e linguístico do termo, cria um efeito imagético.
Então, essas sonoridades, essas visualidades, né? Esses diferentes sintomas, é que nós vamos negociando com eles, no fundo, é isso. Então, isso não cabe numa pauta de dizermos se é ou não é poesia, ou como que não é, por exemplo, né? Criar as fronteiras, os marcos, as grelhas, né? Que acomodam e buscam ajustar, decretar e regulamentar como que deve ser, como deve ser. Esse ambiente, infelizmente, existiu, mas também fruto também das limitações que reconheço que a gente ainda tinha sobre essas coisas. Algumas pessoas tinham sobre essas coisas, que achavam que o território da poesia podia ser um território dominado por um grupo que se achava melhores ou detentores de verdade que os outros. Mas as sensações, os sentidos, as reações que nós temos das coisas que nós observamos muda de indivíduo para indivíduo, de sujeito a sujeito. E mesmo quando estamos a olhar para a mesma coisa, então como é que eu vou achar que alguém que escreve, porque tem sensações diferentes, eu posso determinar se é ou não é aquilo? Não é difícil isso, né? É difícil. Para mim, Então, é desse modo que eu queria essa responder a Suzana. afirmação, só um breve comentário. Essa afirmação de o que você escreve não é poesia é mais ou menos como uma pessoa dar um passo para dentro do abismo, né? Porque depois dessa afirmação ela cai, nada sobrevive. Porque aí a pergunta, aquilo que se pode responder a isso, fica sem retorno, não há. É o vazio completo. A Beth queria fazer uma pergunta, eu vou pedir para ela fazer em voz. Exatamente. Alô, dá para me ouvir? Sim, sim. Dá sim, eu ouço bem. Eu estou adorando a sua masterclass e aprendendo sempre, e agradeço a Suzana e essa série, porque para mim é sempre um ato de aprendizado e de inspiração, né? A gente sempre escrevendo, eu escrevo poesia e também de forma bilíngue, então obrigada pelo crédito que eu sou tradutora, Suzana. Sempre bom. Eu não estou conseguindo. Bom, a questão não, porque eu vejo muito ritmo, eu vejo muito aliteração, com toda essa manipulação sintática, linguística, mas isso aí é muito elaborado. Então, seriam duas perguntas, mas a primeira, rapidamente, a sua conscientização daquelas, voltando lá para trás do banto, naquelas cantigas orais, da oralização, qual é a influência que isso teria no seu fazer poético, e se isso pode ser até que nem seja em nível consciente, e se houve alguma tradução, alguma influência desse gosto nativo, angolano, do banto, no seu fazer poético. Boa. É a Alice, né? Não. Beth. Beth. Muito obrigado, Beth, pela provocação. Eu vou voltar a ler um poema que eu li há pouco, só para tentar ver se vou me conseguir aproximar a questão que coloca, bem interessante, especialmente por causa dessa tradução do sabor banto, isso, né, naquilo que eu proponho como proposta. Mas eu li aqui há pouco um texto em que eu dizia, como é que é? Em que eu falava a tua mão, o que segura, acho que Cortina do Sol de Casa, não. É o último poema. Exatamente, foi mesmo o último poema. Tem o teu pé na mão da boca. O teu pé, simples gestos, aonde te leva.
a tua mão, volumosa cegueira, o que segura. A tua boca molha o que diz dos símbolos. Em presença funcional, descobre que as camisas são objetos hospitalizados. Rumos e vidraça saem mais certamente do ilíaco e orientam Marinho trabalhar. Aqui estão associadas imagens proverbiais, imagens do ambiente urbano e imagem do ambiente rural. Então eu jogo assim com esses contrastes magéticos que nós experienciamos, sobretudo na cidade. Mas também vamos na aldeia e já encontramos a forma como alguns elementos da cidade invadem de forma sutil a aldeia. Então, eu trabalho essas dimensões. E a minha poesia está intermediária disso. Os cantos, os provérbios, as adivinhas. Ali, quer dizer que a sua mão volumosa cegueira, aquilo que segura. Né? Por exemplo. Fantástico. Obrigada. Não, eu que agradeço, porque, no fundo, a poesia é mesmo estes ritmos e essas oralidades. Né? Aliás, os gregos já diziam, não chamavam poesia de poesia, chamavam poesia de ritmo. Então, o que nós vamos tentando, no fundo, trabalhar é essa dimensão rítmica, né? Associada ao oral. O oral não no sentido da oris, boca só, como um órgão fonador, mas no sentido daquilo que a boca tira para fora, aquilo que a boca traz da cultura, do ambiente que está em volta. É nesse sentido. Fale 3 poemas, então. Você falou agora, fale mais 2, e aí eu tenho mais uma questão para te colocar. Quem tiver mais questões aqui, gente, eu estou atento aqui ao chat, tá? Não, eu tinha repetido aquele que eu li em último, mas vou continuar a ler. Ou fale 3, ok. A tarde é sua. Tá bom. Ok, obrigado. Obrigado. Espaço plano das linhas. A superfície das mãos fala em trânsitos, estações. A mesa, luz. Ao voltar ao mar, a lucidez cresceu no silêncio. Apenas a casa, entre flores, perdia a transparência dos gritos. Nos horizontes, a lucidez, noites. Criando hinos feridos, camas, aves, desertos inacabados. Todas as pátrias, vidradas sílabas. Precedendo janelas, dançam entre o funil e a torre baixíssima dos cismos, as maiúsculas páginas da ressurreição. Em tua cor de ausência. Vejo-te, pedra, em tua continuada cor de ausência. Todas as altitudes da quarta lágrima, latitudes, circulam em si, inventadas cidades amanhecendo, sem poder acreditar nos volteios dos veículos desta sólida noite, olhares da sua permanente manhã, nas sombras da matéria desta construção, movimentam-se outros corpos.
Aí está, né? O repertório poético acabou. Esses são os poemas que eu preparei para mim, Júlio. Agora fica para o Nuno ler aqueles que tem disponíveis. Tenho aqui. Então, vou ler um poema seu, então. Vamos lá. Abreu, um comentário antes que o Nuno leia. Sim, sim. Você você falou nessa sobre a boca, né? O sentido que a boca, né? Tá? E você fala, pronuncia, né? Devagar, né? Você trata que o ritmo, né? Que a gente perceba que tem um espaço de silêncio entre uma palavra e outra, né? O seu modo de dizer, inclusive, o poema, não é? Eu leio como estratégia de leitura também, né? Para dar-me uma espaço também, no fundo, para pôr os leitores, né? Aquilo que surge nos embates, né? Aquilo é como um choque tectônico mesmo. A intenção é essa. Nuno, é com você. Eu vou ler 2 poemas do Abreu. Um chama-se Versos Luminosos. Os 2 estão no livro O Vento Fede de Luz. Vamos lá. Espera aí que eu acabei de perder os poemas aqui. Onde estão os poemas? A Mara Sena destacou todas as latitudes da quarta lágrima. Aí ela disse, que lindo, ó, viu? Esse é o último poema, né? Eu separei. Tá aqui, estão aqui. Opa! Então, eu separei os poemas para ler, aí fui checar a fonte e me perdi. Então, vamos lá. Versos luminosos. Semelhante ao imóvel tombo, o eco, atirado ao gancho, esgota o riso na trajetória. Cai, sustida, perdida pálpebra, desprende-se de colina em colina, penetra calma em serenas janelas, contempla a borda do corpo contra as cores, lentamente, quebrada a luz sobre a página do pasto, nua celebração. E agora o poema Inútil Limite. Trago o limbo repartido na forma, sempre a trabalhar, ordenada, voz em meus passos, inteiro destroço, sua espessura invisível, salvação, a cor repartida forma na vidraça, tem lugar o aceso vinho em pouco pulmão, trapézicas gotas desérticas espalhadas no chão. O corpo das chuvas ilumina, com as bocas curvadas, nas 75 cores, os escassos animais, poucas imagens. É isso, é uma poesia muito imagética em que o som, a sonoridade, né, das palavras também vai nos conduzindo como se fosse um mantra, assim, uma oração. Eu acho que essas falas de África, elas estão muito entranhadas nesses versos do Abreu. Eu sempre vejo essa oralidade, né, nesses versos. E essa estratégia dele dessa, como ele chamou, agramaticalidade, né, essa quebra de sintaxe, ela nos causa são lombadas de atenção, assim, ela nos causa entraves em que a gente vai se ancora mais no poema, né? Para finalizar, Abreu, eu queria saber de você, aqui do Brasil, hoje, quais são os poetas que você tem prestado atenção, o que você acompanha da nossa produção contemporânea, porque nós estamos chegando ao final, temos agora poucos minutos, infelizmente, né? Tínhamos muito mais a ouvir de você sobre suas histórias e seu pensamento, mas tem que ter um fim, né? Por causa do horário. A vida é isso mesmo.
né? Mas então fala para a gente, por favor, quem que você tem acompanhado aqui de poesia, o que que você tem a dizer sobre a produção do Brasil hoje? Não, isso que o Nuno acabou de dizer há pouco, em parte terá referido já na resposta que eu dei antes, quando eu começo a, a construir de forma mais engajada, ou seja, mais na construção poética. Quando eu entro em contato com o suplemento literário de Minas Gerais, a revista Dimensão, tantas outras revistas, entre elas a Malarmagem, a Sibila, do Regis Boricino, a Zunai, do Cláudio Daniel, os encontros que eu animei, alguns encontros que eu animei e outros que fui convidado a participar na Casa das Rosas, diferentes eventos que fui participando. Conheci tudo o que eu acho que precisava saber do que se vai fazendo em poesia no Brasil e como que essas diferentes poetas também trazem as diferentes formas de ser brasileiro, né? Que no fundo não está no mito dos cânones, nem no mito daquilo que se classifica, né? Então, Nuno, quer dizer, é infinita a lista, né? Ou seja, se tiver que listar, é infinita a lista dos bons poetas com os quais eu convivi aí em São Paulo, né? Tanto os vivos militantes do concretismo brasileiro e todas as outras vozes que se vão perdendo no meio, não digo perder, mas que não se destacam, né, ou que se perderam no meio dessa grande exaltação que se dá depois ao concretismo, ou aquilo que depois chamaríamos antes de modernismo brasileiro. Há muito boa poesia, revistas extremamente interessantes, aliás, de literatura, vão veicular e publicam poetas de enorme valor. Aliás, e muitos deles conheci agora, mas quando tomo contato com uma Malarmagem. Também Malarmagem vai fazer um trabalho de publicação de poetas também muito interessante. E é curioso que são poucos, sobretudo, falar assim, terra a terra, no sentido em que o Nuno colocou a questão, são poucos os poetas da atualidade que se repetem nas diferentes revistas. Repetir no sentido de que a gente fica e diga que, por exemplo, hoje o que o Brasil produz, a amostra é essa. Assim, a amostra tipo de 10 ou de 20. Eu vou nas revistas, vou com os diferentes poetas, ou dos diferentes lugares do Brasil, como dos diferentes partes do mundo. Eu me detendo tecnicamente para a poesia brasileira, eu consigo ver, sim, de forma muito equilibrada, esta variação, essa diferenciação e essa diversidade que a poesia brasileira tem em riqueza, não só nas composições técnicas, como também aquilo mesmo como resultado do construto, né? Que no fundo acaba por trazer e recuperar importantes imagens do tecido cultural que os brasileiros vão tecendo, né? Com todas as intermediações africanas, árabes, europeias, indígenas e por aí em diante. É isso. Obrigado, então, Abreu. Eu vou fechar lendo. Você disse que acabou o seu estoque aí, então eu estou com o estoque cheio aqui. Eu vou fechar lendo um poema seu e agradecendo muito a sua presença, a presença de todo mundo aqui que acompanhou essa tarde luminosa e passar para a Suzana fazer o encerramento, né?
Eu vou ler o poema Retrato do Tempo. O sintagma, avenida nostálgica, a carteira vestida, porta, ou seja, outro paraíso aberto num peito. A nudez, ossificação, a noite, reproduz espelhos, cega a intenção, espumas, a carne dos buracos, as palmas permanentes, lágrimas, ritmo das janelas, o fetiche da primeira infância, levanta a tmese, lavas, o retrato, outra flor faz tempo ceifado. Obrigado, gente. Um grande beijo para todos, para todas. Suzana, é com você. Bom, gente, queria assim agradecer, né? Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Nuno Hall, porque, bom, primeiro por já esse tempo todo de parceria, né? O Nuno tem trazido poetas que lhe apresenta a mim, alguns poetas. Na verdade, é o papel da revista que ele dirige, né, da Malar Margens, é esse, apresentar. Mas, especificamente no concerto, né, ele traz para mim, né, que, assim, me atualiza, inclusive, com a poesia mais contemporânea, embora por impulso até de leitora e tal, acabe tentando acompanhar, mas tem uma hora que a gente estaciona, né? Então, assim, tentar assim, agradecer a ele a oportunidade, né, de trazer a poesia do Abreu até o concerto, né? É importante, quer dizer, que a gente estabeleça primeiro essa ponte, né? África-Brasil, eu acho que o concerto pode ativar até mais, né? A gente possa trazer mais a África para cá. Hoje, por exemplo, eu ia perguntar para ele sobre poesia feminina, eu ia fazer aquela pergunta de mulher, né? Quer dizer, a poesia feminina de Angola e da África, né? Isso faltou. Ele tem que vir um dia para conversar conosco também sobre esse aspecto, né? Esse gênero, né? Que é a poesia feminina. Não, Obrigada, Abreu. Um parêntese, Suzana. Temos uma poeta de Angola para trazer, tá aqui, como diz, a carta na manga, calma, virar. Não, temos. Virar. Sim, pois é, e temos aí uma. É convidada até. Tá? A gente tem, mas o que você traz é principalmente aquilo que é o contemporâneo, né? O novo, né? Sempre. Sim. Até por dever de ofício, né? Então, é isso que eu agradeço. E agradecer ao Abreu por essa tarde belíssima, tá? Em que a gente pôde ter aqui um pouco da sua poesia, né? Uma percepção da sua poesia. E Abreu, e para quem quiser se interessar pelos teus livros, como é que faz para adquirir? Hoje em dia é possível, né? Com a internet, né? Como é que faz para adquirir teus livros? Bem, eu nesse momento estou com os livros esgotados, mas estou a organizar quer dizer, por via da imensa editorial do Angelito de Oliveira, na coleção de poesia vai sair um livro, quer dizer, poemas partos meus, né? Poemas desses 2 livros que já publiquei e outros inéditos e outros publicados em revistas, que vão ser reunidas num só volume. Nesse momento é isso. Agora, o resto é que só tem os poemas mesmo que circulam pela internet, em revistas literárias, e talvez os livros que eu tenho em PDF, mas livro assim para dar como tal não tenho. Para venda, nem né, para o público. Para venda não tenho nesse momento. Não tenho. Pois é, então estamos esperando, né, o próximo livro, né, que a gente possa ter acesso e você nos noticie. Obrigada, gente, pela presença, né? Essa presença importante, né? Que a gente uma vez por mês se reúne para trazer aqui, né, os poetas e a poesia, que é a menina dos olhos do Instituto Estação das Letras. Beth, a gente fala assim, viu? Vou dar o recado, porque eu não vou conseguir escrever no chat, tá bom? Você rapidinho, não vou tomar muito tempo. Ela queria falar, diga. Não, mas depois. Tá, depois. Tá bom. Muito obrigada.
Isso aqui, para mim, é uma aula masterclass. Fantástico. Sim, conversa. Isso é conversa. Beto, obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo afeto. Eu não quero... Começa a falar e não paro, então é melhor eu calar a boca. Fantástico. Boa tarde. Graças a Suzana, ao Nuno e ao convidado de honra. E a vocês também que estão aqui com a gente. É verdade, é verdade. Essa beleza da tarde, assim, no sentido dessa essa reunião de mentes aqui, sempre muito bom, né? Bem, então, como resta é agradecer. Beijo para todo mundo. Abreu, que alegria ter trazido você, aproximar você. Obrigado. Aqui do público do Brasil, né? Isso é uma conversa especializada com especialistas. Estamos aguardando essa coleção do Anelito, que vai ser maravilhosa. Saber que tem um volume seu, eu soube da coleção, né? Saber que tem um volume seu é uma ótima notícia. Preste atenção nessa coleção do Anelito, que está pela essa imensa editorial. Tem um nome bonito a coleção, esqueci agora, mas é baseado num verso de um poeta Árcade. Mas são duas palavras, eu esqueci o nome da coleção, mas é uma coleção muito interessante, só com poetas contemporâneos. Gente, beijo grande, alegria. Sábado, bom domingo, gente. Até mês que vem. Tchau, tchau. Opa.